Hello, pessoas queridas, vamos chegando, como estamos? Vamos lá, estamos entrando aqui em direto. Prief Coelho entrou, um beijo para você, que bom que você está aqui. Vamos entrando, hoje não vai ter musiquinha, gente, porque... boa noite, Pri. Hoje não vai ter musiquinha porque o nosso último vídeo a gente quase que levou um strike, a nossa última live, porque botamos uma música no início, a live do Ressoar. E eu tô com medo de pôr música porque eu não quero que o conteúdo seja retirado, né? Então a partir de agora a gente não vai colocar mais música. Para não tomar strike. Oi, Ellen! Boa noite! Fátima Souza também chegando. Que bom que vocês estão aqui comigo, galerinha. Muito bom. Galerinha não, né? Galera de peso. Só terapeutas. Boa noite, Fátima. Você é uma querida também. Obrigada pela presença na nossa live. Muito bom. Tô muito feliz que vocês estejam chegando. Sinto falta da musiquinha, gente. Sinto falta, digo que sinto, mas, como eu estava explicando, a gente quase tomou um strike no vídeo do Ressoar da quinta passada, e um assunto espetacular, né, da medicina germânica, como todos os assuntos que a gente trata, mas foi uma noite bem especial. E a gente colocou uma música antes, né, a cura, e recebemos um aviso do Instagram que nós estávamos cometendo uma falta postando aquela música. Então, a partir de agora, não teremos música. Se vocês quiserem, eu canto pra vocês, tá bem? Mas não teremos música por isso. Ellen, não me atiça, que hora que eu começo a cantar, que tu sabe que eu sou sem vergonha, né? Ai, gente. Oi, Rê, bem-vinda. Escaldados, eu não sei quem é Escaldados. Escaldados me dá fome, porque tem uma foto de sopinhas, mas eu não sei quem é a pessoa do Escaldados. Só sei que essa pessoa me dá fome. Amanda chegando, Lourdes também. Muito obrigada, gente, pela presença, vocês estarem aqui. E eu tava explicando pro pessoal por que não tem música, né? O Instagram quase deu um strike na nossa live. O conteúdo é importante, não é a música, é verdade. Só que a música faz aquele climinha, né? Aquela coisa assim, né? A pessoa já quer que cante. O que vocês querem que eu cante, gente? Numa live de pedagogia quântica, eu vou cantar o quê? As músicas de dor de cotovelo que eu amo. Aliás, todo quem sabe que eu tô com dor de cotovelo mesmo, né? Só gosto de música dor de corno, gente. Só gosto daquelas músicas antigas de velho. Vou cantar o quê, gente? Sentindo um frio em minha alma, te convidei pra dançar. Como eu sou velha. Só gosto dessas coisas de 1900 e vovozinha. Entendeu? É isso. Mas pronto, estamos chegando. Deixa eu ver que horas são. A musiquinha sempre dá, né? A Lourdes falou, gente, mas você é cantora, é fácil de resolver. Verdade, eu sou cantora, não me dá corda, porque senão eu canto em qualquer lugar, a qualquer hora, fico me exibindo mesmo, porque é o meu lado exibida, né? Que gosta mesmo de cantar, que não tem vergonha nenhuma. Mas estamos aqui para falar de pedagogia quântica. Lembrando que hoje nós temos um sorteio, tá? Na terça-feira passada eu recebi aqui a Roberta Rocha, do @terapias.flordavida. É uma aluna do terapeuta master, é minha assistida, e ela tem uma experiência muito bacana com a área de síndrome de Tourette e TOC. E aí eu convidei ela porque ela é diretora e trabalha na condução do grupo da Riostock, que é uma ONG que trabalha justamente com grupos de apoio para portadores de TOC e de síndrome de Tourette. Então é um trabalho espetacular que ela faz. E ela acabou por liberar para sorteio
um pacote de tratamento humanoterapeuta para portador de síndrome de Tourette, um outro pacote para toque e um outro pacote aleatório para qualquer tipo de problema, não necessariamente nenhuma patologia relacionada a toque ou síndrome de Tourette. Então, hoje nós vamos fazer esse sorteio. Eu vou aqui depois falar aqui as pessoas que estão participando. A gente tem 17 pessoas para o tratamento geral. Temos uma vencedora que eu não sei se está aí, que também é nossa aluna para síndrome de Tourette, que é a Emarilda, terapeuta. Emarilda, terapeuta, ganhou, porque afinal ela foi a única pessoa, né, que concorreu, então a gente não vai nem sortear, essa vaga já é dela. E aí depois nós vamos sortear no aplicativo. Eu vou dizer os números, tá? E vou pedir... Ellen, sabe o que eu vou te pedir? Instala no seu telefone para você sortear para mim. É sorteio fácil, é um aplicativo de números, tá? Porque eu não vou conseguir sortear enquanto eu tô na live. E como acho que a Roberta não vai chegar a tempo porque ela tá numa reunião, eu vou pedir para você sortear para mim. Você me dá só um ok aí se você percebeu o que eu falei? Se você consegue instalar para mim no seu telefone o aplicativo, para eu poder sortear. Espaço Colorindo a Vida, bem-vindo. Regina, o humanoterapeuta, bem-vinda. Muito obrigada pela presença de todos. Então, nós vamos começar aqui o nosso assunto sobre pedagogia quântica, tá? Eu queria começar... pois, então, Regina, você consegue? Regina, humanoterapeuta? Você consegue instalar o aplicativo para mim? Do sorteio fácil? É um sorteio de números? Vê se você pode me ajudar. Se eu não conseguir sortear ao vivo, eu vou fazer um vídeo depois com o sorteio e coloco aqui. Mas se a Regina puder me ajudar, eu já faço o sorteio ao vivo e a cores. Se ela puder. Qualquer coisa, Regina, me dá um oi aí, se você puder. Sorteio fácil, acho que é isso. Sorteio fácil. Boa noite, Ana Ju. Boa noite, todas vocês maravilhindas. Vamos começar, então, enquanto a Regina vê se ela pode me ajudar. Eu vou, então, começar a conversar com vocês sobre o que é pedagogia quântica. E por que eu estou trazendo esse assunto? Nós estamos com um curso, agora, o Terapeuta Master, e muita gente tá no curso, tá inscrita, a gente não fez nem muita propaganda, né? Nós fizemos esse curso de maneira orgânica, eu comecei a dar aulas voluntariamente, sem nenhuma intenção, e comecei a aplicar em sala de aula os conceitos, né, que eu entendo que sejam característicos de uma nova pedagogia. Eu não sou a única que trabalho com essa visão, né? Eu não sou a única... Deixa eu ver o que houve. Vocês estão me ouvindo? Pronto, acho que deu só uma travadinha. Então, eu não sou a única educadora ou professora que trabalho com essa filosofia, né? Essa forma de pensar, essa forma de ver o mundo. E eu queria trazer isso porque, assim, muitas pessoas acham que é um pouco de viagem na maionese. Quando você fala assim, pedagogia quântica, isso existe? Eu queria dizer para vocês que existem muitos pesquisadores que utilizam os conceitos quânticos, então vamos compreender como é que isso funciona, né? Existe uma matemática tradicional, uma matemática analítica linear, que é a matemática que nós aprendemos na escola, e existe aquelas pessoas que aplicam a mecânica quântica, né? Então a física tradicional utiliza a matemática tradicional, a geometria tradicional, enquanto a mecânica quântica, ela utiliza de outros tipos de análises matemáticas, por exemplo, a teoria dos fractais, que tem muito a ver com os paralelos de algumas informações que nós temos no campo da espiritualidade, certo? Se a gente for falar, por exemplo, vamos ir
para o campo da espiritualidade. Se a gente for falar de ser, de alma, de essência, se a gente fala dessa existência que a gente tem, de nível, subpersonalidade, a gente está falando de criaturas, a gente está aqui também usando um conceito de fractal, que são todas essas pequenas partes que orbitam em volta do nosso sistema. Essas pequenas partes são fractais nossos, dentro do nosso universo pessoal, dentro daquilo que nós, como criatura e criador que somos, passamos a criar com a nossa energia mental, psíquica, emocional e tudo mais, em todos esses campos que a gente já está estudando bastante. Se a gente consegue perceber o universo dessa forma, se a gente consegue perceber que talvez a linearidade ela fique um pouco escassa, ou que esse sistema de aprendizado em que você aprende uma coisa para aprender outra, e muitas vezes esses ensinamentos não estão conexos, né? E quando a gente começa a fracionar, dividir as pessoas em unidades separadas, como se elas não tivessem nenhum tipo de conexão, quando a gente escolhe, né, os melhores em detrimento dos piores, a gente está usando um sistema educacional, uma pedagogia arcaica, uma pedagogia antiga, que não tira o melhor daquele ser. Esse imbróglio todo que eu estou falando tem a ver com uma nova forma de se enxergar a educação, o sujeito e a sua subjetividade, porque é dessa forma que a gente precisa olhar, ao mesmo tempo integrando esse sujeito com toda a sua subjetividade num macrocosmos, fazendo parte de um todo, porque só assim essa pessoa se sente parte, se sente amada, acolhida e respeitada, certo? Então, quando a gente vai percebendo esses conceitos, que são conceitos de física quântica ou de um pensamento quântico, a gente começa a perceber que, na verdade, quando a gente está falando de ramos, de empresas quânticas, de pedagogia quântica, de ser quântico, nós estamos usando não fórmulas matemáticas, tá? Da mecânica quântica, mas nós estamos usando conceitos. Que conceitos são esses? A gente está usando a teoria do caos, a gente está usando o conceito de fractal, tá? Então a gente está usando esses conceitos que vão trazendo, então, uma nova forma de enxergar as relações interpessoais, a construção do sujeito e a sua subjetividade mais integrada ao todo, entendendo que as pessoas precisam estar conectadas para que esse grande corpo faça o seu processo evolutivo e construtivo dentro da linha de crescimento e evolução da humanidade. Faz sentido isso para vocês? Como é que tá? Tá compreensível? Como é que vocês percebem isso que eu tô trazendo? Faz sentido? Não faz sentido? Tudo bem, Rê. Então, curte a live, porque eu vou fazer o sorteio depois, tá bem? Vou falar um pouquinho, então, do que é. Vou voltar nesse assunto. Acho que... Não, sei. Pronto. É o sorteio do tratamento oferecido pela Roberta Rocha, que foi minha convidada na semana passada, tá? Ela foi minha convidada e ela trouxe o assunto da síndrome de Tourette e o toque, né? E aí nós passamos ela passou a entender então que deveria fazer um sorteio, né? De um tratamento para toque, um tratamento para síndrome de Tourette e um tratamento sem uma especificidade de nenhuma patologia. Então nós temos 17 pessoas concorrendo, tá? Que é Eva de Fátima Gonçalves, Cláudia Augusta, Roquele Rodrigues, Cristina de Vicence, Femali e Titia, Estou Renata Terapeuta, Roseli Favorato, Márcia Cessaraiva, Glaucia Singolano, Adri Borges 2, Isabel Cristina Tavares, Cristiane Tavares, MC Arquitetura, Catarina Terapeuta, Regina Tri, Sheila Terapeuta, Ilmara Barbosa e Isaura Galvão Terapeuta. São 17 pessoas, tá? Então, esses nomes de 1 a 17. Quando terminar a live, eu vou sortear e depois eu faço um vídeo aqui
mostrando para vocês quem foi que ganhou. O tratamento de síndrome de Tourette já foi direto para a Emarilda, terapeuta, porque ela foi a única pessoa que concorreu para esse tratamento específico para síndrome de Tourette. Então, palmas para a Emarilda, que já ganhou, porque foi a única concorrente, foi uma especificidade, né, dessa patologia, e ela então leva aí o tratamento, tá certo? Quem ganhar tem que escrever para a Roberta, eu ganhei lá no @terapias.flordavida, tá? Então, voltando ao nosso assunto, né? Esse conceito de pedagogia quântica, ele tá muito ligada à interpretação, então, como faz para concorrer, Fátima, já foi, tá? Já foi porque a pessoa tinha que ter assistido a live da semana passada, de terça-feira, tinha que ter escrito embaixo da live, eu quero, para poder concorrer ao sorteio de hoje. Ficou aberto o vídeo a semana toda, quem acabou assistindo, teve pessoas até ontem se inscreveram, mas é preciso assistir a live e precisa colocar o nome, né? Então, como eu vou sortear logo depois aqui que eu terminar, já não dá mais tempo, tá bem? Então, voltando aqui a falar, é que todas essas empresas inteligentes, todas as escolas inteligentes, todos os pedagogos, os professores, tá? Que estão conectados com essa nova forma de pensar, né? Estão, então, montando modelos de negócio, montando escolas, montando teorias pedagógicas que levam o ser humano para uma compreensão através desse entendimento, desses conceitos que estão ligados à física quântica. Então, o que a gente está falando? A gente está falando de uma metáfora, né? Nós não estamos falando de uma fórmula matemática que justifica uma teoria de física quântica. A gente pega a teoria em si e compreende, por exemplo, né, que quando a gente fala de fractais, o que a gente está falando? Que existe um processo repetitivo. Por exemplo, você pega uma folha de uma árvore, ela tem várias ramificações. Quando você pega o pedacinho da ramificação dessa folha, um pedacinho pequeno de uma folhinha que sai para o lado, você percebe que ela é exatamente igual ao pedacinho que está em cima. É como se fosse uma réplica de uma réplica de uma réplica que vai fazendo todo, assim como o nosso corpo, né? São células e células que vão se juntando, células iguais formam um coração, a outra célula forma o olho, o outro tipo de célula, então assim, são células que se repetem num padrão, elas têm um padrão geométrico, né? E elas acabam formando, então, aquele objeto, com todas as suas funções. Trazendo isso para o nosso processo da espiritualidade, como eu falei, estou refalando isso, né? Quando a gente fala sobre o processo de fractal, quando a gente leva para o processo da espiritualidade, não estou falando de pedagogia, a gente entende como nós produzimos energia através de certos prolapsos ou certas experiências mentais, emocionais e físicas. Nós criamos energias que criam níveis, subníveis, subpersonalidades e criam criaturas. São energias mentais e espirituais. Esses pedacinhos são o quê? Fractais. Isso foi comprovado, né, matematicamente por um cientista que trabalhou na IBM, que chama Mandelbrot, né? E ele começou a fazer, então, essa análise diferenciada, usando fórmulas matemáticas de progressão geométrica, que foram levando que a IBM pudesse desenvolver um sistema que calculasse melhor flutuações, por exemplo, de câmbio, flutuações da plantação de algodão, como que aquilo os preços dessa plantação de algodão. E essas variáveis foram sendo testadas por mais de 60 anos. E depois foi se entendendo que aquela fórmula que ele descobriu gerava padrões geométricos matemáticos que faziam esse processo de reflexão, como se fossem um reflexo do outro em tamanho menor, em tamanho maior, criando assim outros objetos, criando outros sistemas de resultados, ok? Inclusive existem
financeiras, existem bancos, existem teorias de controle financeiro que utilizam essa teoria dos fractais para fazer cálculos, certo? Então, tudo que está ligado a isso está dizendo o que pra gente? Quando a gente fala dos fractais, da teoria dos fractais, a gente está dizendo que o todo, o macro, dentro do macro tem o micro e o micro é o reflexo do macro. Então, se eu posso olhar para mim como alguém que tenho filhos, que crio energia, eu posso entender que talvez eu faça parte, que talvez eu seja uma pequena parte de um grande todo, né? Eu quando era... Gente, é sério, tá? Eu já era bem maluquinha quando eu era adolescente, criança. Eu ficava assim, gente, será que eu sou uma pulga na bunda de Deus? É sério, não tô brincando, gente. Era uma sede de entender, né? Porque essa questão de você olhar e perceber esse padrão repetitivo, por exemplo, nas nuvens, né? A nuvem é um algodão fofo? Não, são vários pequenos pedaços que se repetem e formam aquele padrão de nuvem, certo? Então, a couve-flor, por exemplo, você pega uma couve-flor, tem uma couve-flor aqui em Portugal que ela é assim, ó, parece uma espiral. Você vê perfeitamente essa formação. Gente, é isso mesmo. A criança já viajava na maionese, né? Viajava na maionese e achava que podia ser uma pulga na bunda de Deus. É isso mesmo. Então, essa questão, olha, eu até anotei isso aqui. Matematicamente, os fractais são objetos finitos em escalas cada vez menores e repetem uma geometria de escala maior. A imagem de um fractal mais célere é que tão bem traduz a ideia é o conjunto de Mandelbrot. Trata de um objeto matemático bastante complexo que se pode resumir em uma fórmula matemática simples. Então diz assim, as nuvens não são esferas, as montanhas não são cones, as linhas costeiras não são círculos, a cortiça não é lisa, a luz não viaja em linha reta. E aí se você começa, por exemplo, a pegar o pixel, aquele pixel, né? E você vê, por exemplo, o desenho de uma montanha, você vê aqueles pixels que fazem aquela montanha. Claro, isso não é um fractal, mas é como se fosse, eu quero dizer, né? Aquele conglomerado de pontinhos vai montando aquilo. E como que você vai falar disso? Qual é o paralelo disso com a pedagogia quântica? É a gente perceber que eu não posso separar o outro de mim. Que eu não posso classificar ruim e bom. Que todos fazem parte de um todo, para que o todo exista e coexista. Então, coexistir e existir faz parte de entender que todos juntos fazem com que a realidade exista, certo? Então, essa é a grande beleza de se pensar na teoria dos fractais. Pensar que cada pessoa, quando está no seu processo criativo, ela vai criar um padrão, ela tem um padrão de existência que é único e que se completa no todo. Você não é igual a outra pessoa. E quando você está aprendendo, você tem que aprender igual a todo mundo? Apesar de você precisar funcionar dentro de um sistema, então, classificar maior, menor, pior ou melhor. Tudo isso tira, né, a possibilidade da gente perceber as diferenças. E nessa nova pedagogia, a gente percebe que a gente pode olhar para cada padrão criado por um indivíduo, sendo parte de um todo, colaborando para que o todo possa existir. Então, ao mesmo tempo em que a gente respeita o subjetivo do sujeito, a gente também entende que esse subjetivo, que essa expressão desse subjetivo é necessário para que a realidade aconteça. E aí, ok, isso está ligado com o quê, gente? Com cocriação, né? Então, se eu respeito isso, se eu incentivo que a energia emanada daquele ser pedagogicamente liderado para que ele possa se manifestar,
positivamente, de forma a que ele possa de fato estar feliz, pleno, a gente vai criar padrões geométricos mais harmônicos, mais bonitos, e essa pessoa vai manifestar fractais, né, pedaços dela muito mais coerentes, muito mais felizes e muito mais evolutivos. E aí a gente consegue evoluir o todo junto, porque eu tô dando o meu melhor, você tá dando o seu melhor e o outro está dando o seu melhor. Eu sei que parece um pouco, né, assim, mas Gel, e tá, então como é que a gente faz? A gente faz, assim, a nossa parte. Qual é a nossa parte? Entender, por exemplo, que cada um tem o seu tempo de aprender, entendendo que cada pessoa tem o seu ritmo, que a gente não pode usar a educação como um veículo de massificação. A gente não pode usar a educação como colocar as pessoas na caixa, com regras fixas, sem ensinar a pessoa a fazer o caminho, certo? Então, muitos teóricos, como Paulo Freire, Darcy Ribeiro, a própria Montessori, muitos pedagogos que já existem há muito tempo, já tinham esse pensamento quântico. O lance é que agora utiliza-se essa metáfora para falar de um tipo de aprendizado onde a gente se preocupa tanto com o subjetivo e o individual, quanto na colocação desse indivíduo no todo, aproveitando as suas características, as suas habilidades, para que o todo manifeste um resultado mais produtivo. Certo? Então, se eu tenho uma pessoa com uma personalidade mais fechada, mais sisuda, mais concentrada, mais focada e uma pessoa altamente comunicativa, eu não preciso transformar essa pessoa comunicativa numa pessoa sisuda e nem essa pessoa sisuda nessa pessoa comunicativa. Eu aproveito as habilidades de ambos para que todos cumpram a sua função, expandam, né, de forma progressiva as suas habilidades e que elas possam, então, construir em conjunto uma nova sociedade, né? Respeitando isso. A gente ainda tem uma escola, a gente ainda tem universidades que formam pessoas simplesmente para o mercado de trabalho, né? Então são pessoas que são formadas única e exclusivamente para serem trabalhadores numa indústria, numa empresa, num chão de fábrica, né, para cumprirem as regras. E o mundo está cada vez mais precisando, né, mergulhar na teoria do caos. Ai, o que é isso? O que é a teoria do caos? Então, teoria do caos consiste na ideia de que pequenas mudanças no início de um evento podem modificar drasticamente o resultado, né, na linha do tempo, e esses resultados podem ser imprevisíveis. Só que essa é a realidade do mundo. A gente tenta construir modelos matemáticos para dizer que a vida na Terra é linear, e ela não é. Não é. É por isso que todo caos é produtivo, né? Dentro do caos há a construção de novas coisas. Só que o que atrapalha o ser humano é querer controlar tudo, inclusive o caos. Então o caos é assim, bom, eu vou para ali. Eu vou pegar o carro, eu vou andar 100 quilômetros, e aí quando eu parar eu vou tomar um café, e aí eu tomo aquele café, e aí depois eu entro no carro 5 minutos depois. E se você resolver não tomar o café, pode ser que você bata o carro ali na frente e aí muda toda a história. Toda a história para frente já mudou. Aceitar a teoria do caos, sabendo que a vida funciona dessa forma, trazendo isso para dentro das empresas, para dentro das empresas e das escolas, ensinando as pessoas a manejarem aquilo que é imprevisível, a gente está sempre sendo ensinado, a gente está sempre ensinando a trabalhar dentro daquilo que é previsível. Quando alguma coisa sai do controle e sai toda hora, a maioria das pessoas não tem estofo, estrutura, tá? Para
superarem aquela dificuldade. Elas não conseguem contornar. Porque a pedagogia tradicional, sendo dentro das corporações, da escola, da universidade, não importa, ela ensina que tudo tem que acontecer de forma perfeita. Esse passo, depois aquele outro, depois aquele outro. E se acontece alguma coisa, né, nesse interim, a pessoa fica completamente desestruturada. Eu anotei aqui uma coisa interessante, que é o meteorologista e matemático que descobriu essa teoria, que explicou essa teoria, é Edward Lorenz. Ele foi, então, o precursor dos estudos sobre a teoria do caos. E uma das frases que ele diz é: mesmo que a diferença seja insignificante a princípio, com o passar do tempo as alterações se acumulariam, gerando um evento totalmente diferente daquele que foi previsto no início. Ok. E aí, a partir dessas observações, ele diz o seguinte: o bater das asas de uma borboleta no Brasil poderia causar um tornado nos Estados Unidos. E a expressão efeito borboleta, que é comumente usada para marcar a sensibilidade nas condições iniciais, é uma das características mais marcantes no sistema caótico que se origina a partir dessa frase de Lorenz, ok? Então, isso é muito interessante, por quê? Porque a gente percebe que somos ensinados, né, a pensar dessa forma linear. A gente é ensinado a pensar de forma reta. Então eu faço isso, faço aquilo, eu vou chegar no resultado. E aí você não é ensinado a lidar com aquilo que acontece no meio do caminho. As novas pedagogias vão olhar para isso com mais carinho, vão olhar para esse processo como uma oportunidade de exercer a criatividade, de exercer a capacidade de pensar fora da caixa, né? Das experiências empíricas, de colocar a mão na massa e tentar. Por que vocês acham que tem tantos profissionais, terapeutas, psicólogos, seja lá o que, com bloqueios? Porque a educação, quem está me acompanhando sabe do que eu vou falar, a educação tradicional, ela cria o mindset fixo. Né? Eu tenho que fazer desse jeito, o certo é isso, e se eu não fizer desse jeito, eu sou burro. E se eu não tenho a genialidade de conseguir fazer isso de primeira, eu sou mais burro ainda. Então é melhor eu nem tentar. Quando toda a pedagogia quântica está baseada na experimentação, na experiência, no fazer, em administrar as consequências do caos, em saber lidar com o caos, entendendo que o caos faz parte. Né? Entendendo que o caos, a teoria do caos, nos ajuda a compreender o fluxo da vida. Então, se eu consigo compreender que o caos é natural, faz parte do meu crescimento, faz parte de desenvolver minhas aptidões criativas, faz parte de desenvolver as minhas competências, que eu vou poder usar elas para N coisas, para resolver milhões de situações usando todo o meu conhecimento subjetivo, meu conhecimento de mundo, tudo aquilo que eu vivi, que eu aprendi, que eu senti, não só teorias, eu estou, então, caminhando por um processo de pedagogia quântica. Como eu já disse, esse termo é um termo metafórico para usar, fazendo um paralelo com o que essas teorias matemáticas de física quântica podem nos trazer como um pensamento filosófico. Né? Então, na verdade, é como se a gente pudesse abrir os nossos olhos através desses conceitos de física quântica para pensamentos filosóficos. Então eu começo a entender que o caos é bom, eu começo a entender que tudo bem, se acontecer uma coisinha aqui diferente, pode dar um resultado muito diferente lá na frente, mas eu estou preparado porque eu sou criativo, porque eu sei pensar soluções, porque eu tenho autoestima o suficiente para saber que se eu errar, eu posso fazer de novo e que tá tudo bem, porque eu tenho um mindset de crescimento, né?
Então aí, nesse sentido, eu consigo ir caminhando quanticamente, metaforicamente, quanticamente falando, né? De uma forma metafórica, eu vou entendendo que eu faço parte de um todo, que não há motivo para eu me comparar com os outros, que eu sou, dentro da minha subjetividade, eu sou o único que consigo produzir aquela sequência de ações fractalizadas ou não. Parecia o Caetano agora, né? Ou não, tudo que ele fala é ou não. É bonito ou não, é legal ou não. Oh, me senti o próprio Caetano agora. Então, gente, essa sensação, né, de que a gente pode lidar tranquilamente dentro desse caos e que esse caos acaba estimulando o nosso processo criativo, faz com que a gente esteja de acordo, né, com essa pedagogia quântica, com essa metáfora, essa analogia, né, que já está sendo usada, inclusive, em muitas organizações e em muitas áreas de educação. Que, na verdade, a gente vai chamar também de pedagogia do encantamento, né? Por quê? Porque é a concepção de que dentro de toda essa estrutura diversa que é o ser humano, que são as organizações, que é a escola, que é o processo pedagógico, a gente pode aproveitar tudo que existe de melhor em cada um, olhando para essa subjetividade de uma forma positiva, sem querer transformar as pessoas em coxinha de galinha, todo mundo igual, fábrica de coxinha, né? E aí a gente começa a criar uma filosofia de encantamento, onde cada um usa a sua melhor parte para fazer o seu melhor. Então, se eu tenho um pensamento, se eu tenho um temperamento mais fechado, analítico, eu vou trabalhar fazendo análises de problemas, análises de risco, ou eu na escola vou ser aquele que vou me destacar nos projetos de matemática. Até porque a pedagogia quântica também trabalha com isso, fazendo que os alunos trabalhem juntos dentro das suas aptidões para desenvolverem projetos em conjunto. Tudo que é quântico está ligado à satisfação do meu individual, o encantamento de ser quem eu sou, para encantar em grupo. Chega dessa coisa de querer que todo mundo seja igual. Não dá mais. A natureza não é assim. A natureza repete padrões, sim, mas cada um com a sua especificidade. A Fátima está colocando, por ser deficiente, nunca me senti pertencer a nada. Fátima, só que até a palavra que você está usando não acho que justifica, porque você não é deficiente, né? Assim, que eu quero dizer, porque ser deficiente é ser menos eficiente. Usando literalmente a palavra, você pode ter, né, algum tipo de limitação. Digamos, tem coisas que você pode fazer, tem coisas que você não pode fazer. Mas isso não faz de você uma pessoa deficiente, sem eficiência. Esses conceitos são conceitos ligados à pedagogia tradicional. Quando a gente pensa em pedagogia quântica, em pedagogia holística, quando a gente pensa no holos, no todo, a gente não pensa em deficiência. A gente pensa em aonde a Fátima, com toda a eficiência dela, com toda a criatividade dela, com toda a unicidade dela, com todas as características da subjetividade dela, vai poder fractalizar, expandir, criar padrões matemáticos e geométricos, aonde ela consiga manifestar a sua essência, em conjunto com outras pessoas que têm outras características, que têm outras qualidades, outras competências. Então, essa mentalidade de que aquilo que não é padrão é deficiente, aquilo que não é padrão é feio, aquilo que não é padrão não serve,
não é uma mentalidade quântica. Não é uma mentalidade da nova era. Não é uma mentalidade de encantamento. A mentalidade de encantamento, ela é acolhedora, porque ela vê beleza no caos. Certo? Ela entende que o caos é normal. Ela entende que uma previsão não acontecer, tá tudo bem. Agora a gente trabalha com o que a gente tem. A gente tem habilidade para lidar com o caos. Todos nós temos. O ser humano é completamente preparado para isso. A gente é que tenta moldar a psique para que não seja. A gente não, o próprio sistema. Né? Porque como a gente já falou, o sistema vem criando trabalhadores. Pessoas que para serem mandadas. E a nova era, essa nova energia, né? Que vem acontecendo, e eu digo para vocês, gente, vindo do mercado corporativo, eu posso dizer que ainda tem muitas empresas engessadas, né? Numa forma antiga de pensar. Tem muitas escolas. Mas eu, por exemplo, eu passei por uma escola experimental que me fez pensar totalmente fora da caixa, né? Eu já falei isso para vocês. Eu tenho 48 anos e eu fiz o meu secundário todo numa escola que me fez entender que eu podia ser o que eu quisesse. Saca? Então, isso não é um assunto novo. Existem muitas pessoas, muitos educadores, muitos gestores que já têm essa mentalidade. Ainda, digamos que existe uma corrente contrária muito forte. Mas cabe a nós, né, como terapeutas, como empresários, como gestores, seja lá o que quer que você seja, né? Olhar para isso e dizer assim, eu não me conformo e eu não aceito rótulos, eu não aceito que me rotulem como burro, como incompetente, como incapaz, porque eu não domino isso, eu não posso fazer o meu trabalho? Então, se é necessário, eu vou aprender, porque eu estou no meu caos, eu não sei mexer em computador, eu não sei mexer, mas eu vou aprender. Eu vou aprender. Isso é uma mentalidade quântica, isso é uma mentalidade de encantamento, isso é uma mentalidade de felicidade. Certo? E eu quis trazer esse tema para a gente pensar sobre o nosso próprio preconceito sobre o termo. Por quê? Porque muitos de nós têm vergonha de dizer que são terapeutas holísticos. Porque existe um ranço, né? Mas o que é terapeuta holístico? A pessoa que não tem profissão? Não é bem por aí não. O terapeuta holístico é aquele cara que entendeu, pelo menos deveria, certo? É aquele cara que entendeu que precisa olhar para o campo energético, que precisa olhar para o campo físico, que precisa olhar para o campo emocional, que precisa olhar para o campo espiritual, porque nós somos um holos, nós somos o todo. E esse todo, que é um fractal, que nós somos um pequeno fractal de algo que a gente nem sabe o que é, nos relacionamos com outras pessoas. Seres humanos. Somos todos fractais uns dos outros, com pequenas diferenças. Fazemos parte desse todo. Por isso que olhar para as diferenças não nos faz feliz. Acharmos inferiores ou superiores porque somos assim, assado, cozido com ensopado, só vai levar o mundo a um mundo pior, mais infeliz, com vibrações energéticas baixas. Quando você está numa escola e fala para um aluno, você é burro, você não está respeitando a subjetividade daquele ser. Você não está nem encontrando qual seria o ponto de genialidade dele, porque todos nós temos, tá? Uma das coisas também que eu queria falar é sobre o colapso da função de onda, né? Que é uma também das teorias que muitos terapeutas holísticos acabam usando e muitas terapias são embasadas nessa teoria, tá? E aqui o que diz? Essa teoria fala que as pessoas podem, através da sua mente, materializar tudo
que elas desejam, tá? Não é ficar assim, eu sou magra, eu sou magra, eu sou magra, eu sou magra, ou eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro, eu tenho dinheiro. Não é nada disso, tá? Tudo que você põe energia, tudo aquilo que você põe ação, tudo aquilo que você coloca foco, cria massa. Certo? Então não adianta você ficar, você se olha e sente, eu sou feia, aí você fica, eu sou bonita, eu sou bonita, eu sou bonita. Não tem sentimento, não tem energia. Como a gente vem falando, né, sobre emoção, pensamento, quando junta no peito, cria sentimento. O sentimento é que conta. É o sentimento que cria. O sentimento é que é o seu criador. Se você pensa e sente uma emoção diferente, isso bate aqui e choca, não cria nada. Não cria nada. Não tem energia, não tem nada. É somente separada de emoção. Emoção é uma coisa que dá. Se você der corda para ela, ela te engole. Se você alimenta uma emoção com um pensamento, você está escravo. Quando é uma emoção e um pensamento ruim, né? Então eu sinto raiva e eu penso que o outro me traiu. Eu junto aqui, eu vou ter o quê? Uma sensação de traição. Uma sensação de defraudação. E aí você fica nessa. E o pensamento continuar, porque o pensamento alimenta, a emoção vai alimentando, e esse sentimento vai crescendo, 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 crescendo. Você vai criando um padrão vibratório do inferno. E aí onde é que você fica? No inferno. Essa é outra parte da pedagogia quântica, que é dizer para você, né, que você é a pessoa responsável por prolapsar as suas ondas cerebrais numa energia e numa potência exata para cocriar aquilo que você deseja, ou aquilo que você deseja sentir, o seu estado de espírito. Certo? Então, pensar que se eu não mudo a minha forma de pensar, de entender o que é o processo. Qual é o processo? O processo é caos. O processo é caos, né? O processo é caos. Se eu não entendo que o processo é caos, que as coisas não vão ser em linha reta, que eu não tenho que me enquadrar, eu não tenho que ser igual a Gel, eu não tenho que ser igual a Renata, eu não tenho que ser igual a fulano, eu tenho que ser igual a mim. Eu tenho que ser eu na minha mais profunda manifestação essencial. Aí sim eu consigo administrar o caos da minha vida. A teoria do caos, Ana, é assim. Vamos lá, eu expliquei aqui muito simples. Imagina que você planejou uma viagem do Rio para São Paulo. Essa viagem leva 4 horas, certo? Quando a gente está falando de física tradicional, ela usa uma função matemática que vai te dizer, você vai andar tantos quilômetros, né? Você vai parar, usa o quê? Tempo e espaço. É uma linha do tempo com uma linha do espaço, certo? E aí tá, então eu tenho tantos quilômetros para chegar do Rio a São Paulo, eu vou fazer na velocidade x, então eu vou ter aquela equação matemática, né, de velocidade vezes tempo, certo? E aí, bom, eu decido que eu vou parar 10 minutos no Graal para tomar um café. Esses 10 minutos também entram ali, ok? E aí essa função vai me dando uma coisa bem linear, certo? Agora, digamos que o seu pneu furou. Você vai saber quanto tempo leva para o seu pneu ficar bom? Ou se vai aparecer alguém, ou se você não tem um pneu. Imagina que você nem tem um pneu. Essa imprevisibilidade
ou essas pequenas nuances, até mesmo quando você está na estrada e diminui a marcha e você teria passado ali naquele ponto, porque pela matemática tradicional, que é como a gente pensa, eu vou passar a cada quilômetro, é como se você tivesse uma velocidade média, certo? Na teoria do caos diz o seguinte, uma pequena mudança no planejado lá no início faz com que você já não saiba aonde aquilo vai dar, certo? E tá tudo bem, certo? Essa teoria ela está relacionada a vários aspectos da vida cotidiana, como mudança climática, crescimento populacional, mercado financeiro, entre outras situações que representam sistemas não lineares. Então a teoria do caos vem para isso, tá? Para falar sobre isso. Isso já está sendo usado amplamente, certo? As pessoas já... Quem está na vanguarda do mercado já entendeu o que é a teoria do caos. A gente é que ainda está, gente, aqui se batendo, né? Tentando viver uma vida linear. Tentando viver uma vida linear. Agora, me diz como a gente que é terapeuta, que sabe que existem linhas do tempo paralela, que em outras dimensões não existe o vetor do tempo, por exemplo, né? Que a gente pode acessar registros de memória do passado aqui e agora, que a gente pode, inclusive, alterar o futuro mudando os nossos 5 minutos. Isso é a teoria a teoria do caos. Isso é a teoria do caos. A teoria do caos faz a gente entender que existem várias realidades que podem se encontrar. E que existem muitas possibilidades para uma mesma realidade. E por que a gente não é ensinado a pensar dessa forma? Porque isso é extremamente libertador. No momento em que eu consigo perceber que a vida é assim e que o caos faz parte do desenvolvimento humano, que a teoria do caos que diz uma pequena mudança pode fazer uma grande interferência ou não, depende das variáveis daquela pequena mudança, e que aquele resultado não chega igual. Pensa, inclusive, gente, numa máquina de costura. Quando você está dando um ponto e você começa a passar a máquina de costura por um tecido. Normalmente, quando chega no final, às vezes sobra aquele rabinho do tecido. Ainda que seja bem parecida. Ainda que seja bem parecido. Não é 100% igual. Vai haver uma mudancinha ou outra que vai transformar, mesmo que seja minimamente, aquele resultado final. Não existe essa coisa do 100%. Não existe. Certo? Por isso é que a gente precisa começar a compreender que as pessoas que estão indo para um tratado de vida mais inteligente e eficaz, elas não vão ter uma mentalidade fixa, entendendo a vida como algo linear. Elas vão entender a vida como algo caótico, porém natural. Então, há caos no aprendizado. Uma criança que não se suja, que não bate na mesa, que não experimenta texturas, que não experimenta contato, essa criança não vai ser uma criança criativa, ou vai ser uma criança adoecida, triste, sem colocar para fora a potência que ela tem. Ela vai ficando com uma mentalidade fixa. Ela vai ficando uma pessoa cada vez mais incapaz de gerar o novo, de reagir ao imprevisto. E, gente, a vida é cheia de imprevisto. Me diz no trabalho de vocês, quando é que tudo deu certo? E tem mais. Eu já trabalhei com sistemas. Eu era consultora SAP, no módulo RH. Vocês acham, gente, que porque a área é exata, aquilo tudo dá certo? É aonde que dá mais errado. Vai construir uma linha de código, é igual, você construiu aquilo, vai juntar com um Lé, com outro CRE e vai dar outra coisa. Você fala assim, onde é que está o problema? Saiam da ilusão, da linearidade, saiam do pensamento fixo.
Exatamente. Faz sentido também, Ana Ju. Os fractais que criamos geram caos e nos trazem mudanças, sim. Aí a gente está falando da parte espiritual, né? Que não tem a ver com a pedagogia, mas faz sentido o que você está falando. Nós, como criadores de energia, criamos níveis, subpersonalidades, que são fractais. E aí a teoria do fractal entrando em outra área, né? Mas com outro tipo de análise, diferente do que a gente está fazendo aqui. Mas faz todo sentido, tá? Faz todo sentido o que você está falando. Perfeito. Mas dentro de um sistema pedagógico, quando a gente fala dessa questão dos fractais, é entendendo esse modelo matemático, geométrico, que foi criado, né? Justamente para entender o caos. Esse modelo matemático que vai percebendo que, inclusive, no próprio caos existe uma sequência. Como é que é isso, Gel? Como assim? É aquilo que nós estávamos falando sobre flutuações do algodão, por exemplo, que o cientista que descobriu essa teoria, que trabalhou na IBM, ele foi vendo. Ele saiu de um pensamento matemático tradicional, criou uma teoria onde vários eventos parecidos, mas com configurações minimamente distintas, eles iam criando padrões diferenciados, gerando um certo caos na flutuação do câmbio daquele algodão, só que ele percebeu que havia um ciclo para esse caos. Certo? Então havia um pequeno ciclo e aí voltava de novo para aquele padrão e parecia, porque dentro da linha do tempo, aquilo parecia muito diferente. Parecia, nossa, isso é um problema, e agora é outro, 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 e agora é outro. Mas imagina se numa linha do tempo. Ele pesquisou isso por 60 anos. Aí fecha um ciclo de 3 anos, aí ele percebe que volta para o mesmo ponto inicial. Isso é a teoria geométrica dos fractais que foi usado na IBM por um cientista chamado Melbourne. Tá? Então, quem entende de informática e já estudou a história da informática sabe disso que eu estou falando. Saca? Então, é importante vocês começarem a perceber, e eu tô falando muito isso diretamente para as alunas do Terapeuta Master. Se joga, sai desse pensamento fixo, vai para a vida, se lança, experimenta suas habilidades, para de se comparar, para de querer ser igual, porque é justamente isso que as empresas inteligentes, que as escolas inteligentes estão fazendo, estão olhando para as suas características pessoais, para a sua habilidade de ser autêntico, de ser você, de trazer o seu processo criativo. Esse é o modelo de pedagogia, esse é o modelo de gestão, esse é o modelo que vai ser cada vez mais implementado na nova era. Se você tem uma mentalidade fixa, cristalizada, não percebe que o caos, não percebe que a repetição de padrões, ainda que você entenda que são aleatórios e aquilo te confunde, vai chegar um momento em que se cria um padrão e se cria um todo, e você faz parte desse todo. Você é um fractal de um todo energético, que é o planeta Terra. Então, se existem empresas, se existem gestores, se existem escolas, como eu já falei, citei aqui Paulo Freire, citei aqui o Darcy Ribeiro, que são educadores brasileiros, né? Citei também o Montessori, né? Que trabalham com a experiência, com deixar sair de dentro do sujeito aquilo que é o natural dele, para daí então a gente conseguir o quê? Evoluir essas habilidades e não tentar fazer com que as pessoas se enquadrem, né, como se fossem fábrica de coxinha. Então aqui é a escola de coxinha, aqui é a escola de quibe, aqui é a escola de quiche Lorraine, ali é gente rica que estuda, hein? Vai virar quiche, né? Vocês entendem isso? Que acabou e que essa nova era iguala todo mundo. Em que sentido? Tem muita gente com diploma, tem muita gente
com alto nível de qualificação, mas que não sabe ser criativo, não sabe pensar, não se sente seguro para manifestar no mundo a sua própria essência. E esse é um tempo novo. Gente, eu falei 1 hora? É sério? Acabou o tempo? Eu acho que eu falei 1 hora, gente. Deu plim aqui. Então é isso. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham compreendido que essa nova pedagogia quântica, na verdade, é a pedagogia do encantamento. É a pedagogia de ser autêntico. É a pedagogia do ser feliz. É a pedagogia da manifestação. Tá? É isso que eu queria que vocês guardassem, né? E entendessem que o que eu estou fazendo aqui é puxando vocês, dizendo assim, vamos lá para dentro do Terapeuta Master para fazer diferente, tá? Vamos lá dentro para desconstruir esse pensamento, para desconstruir esse medo de errar. Eu vou errar, erra pra cacete, erra muito. Se você não errar, como é que você vai saber como é que você funciona, né? Então, vamos parar com isso. E, voltando a dizer, como a Roberta não esteve aqui, eu não consegui sortear junto com ela. Então, assim que eu desligar, eu vou fazer o sorteio, tá? Quem vai concorrer a um tratamento com a Roberta Rocha no @terapias.flordavida é a Eva de Fátima Gonçalves, Cláudia Augusta dos Santos, Roquele Rodrigues, Cristina de Vicence, Femali Etitia, Estou Renata Terapeuta, Roseli Favorato, Márcia C. Saraiva, Glaucia Singolano, Adri Borges 2, Isabel Cristine Tavares, MC Arquitetura, Catarina Terapeuta, Regina Tri 7312, Sheila Terapeuta, Ilmara Barbosa 9521 e Isaura Galvão Terapeuta. São 17 números. Fiquem ligados, não desapareçam porque eu vou postar o resultado. Quem conseguir, quem for sorteado dessa lista de 17, vai lá no @terapias.flordavida, manda uma mensagem para Roberta dizendo eu ganhei e escreve também aqui na nossa live, eu ganhei o tratamento, tá? Só para a gente ver que você já sabe que foi sorteado. E para o tratamento de síndrome de Tourette, a contemplada é Emarilda Terapeuta, porque ela foi a única que se candidatou para o tratamento para síndrome de Tourette. Adri Borges está falando, vou errar então, Gel. Isso mesmo, gente, vamos errar, sem dó nem piedade. Vamos aprender com o erro, vamos olhar para ele com gratidão. Vamos sair dessa mentalidade que criaram na sua cabeça para você ser coxinha de galinha, né? Para você se conformar de ficar no lugar onde você tá. Ó, você não tem talento não, fica aí que você vai ser coxinha. Apesar de gente que eu amo uma coxinha, né? Eu prefiro a coxinha do que o quiche Lorraine, mas tudo bem. Mas, enfim, é aquele sentimento de que eu não posso ser o que eu quero ser, eu tenho que ser aquilo que o sistema quer que eu seja. E a pedagogia quântica vem dizer para você, seja você, mesmo que seja estranho ou bizarro. A gente quer ver a sua cara, tá bem? Um grande beijo, vamos errar pra caramba e daqui a pouco eu subo o vídeo do sorteio. Erre rápido e aprenda rápido, isso mesmo. Não é pra ficar na cagada não, né, gente? Não é pra ficar lá chafurdado no erro e não levantar nunca mais. Erra, levanta, bora, aprende, faz de novo e vambora. Isso faz parte do crescimento. Beijo no coração, vocês são incríveis. Beijo, beijo, beijo.